dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor seja convosco. Amém? Espero que todos estejam ótimos. Então vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Quando eu era criança, eu lembro que eu peguei um amigo meu chamado Cristiano. Ele escreveu Escola Bíblica Dominical. Aí eu olhei para ele e falei assim: quem que é Minical? Ele não soube responder, porque é dominical de domingo, né? Creio que você sabe isso, mas eu achei interessante compartilhar. Enfim, eu peço que você, onde você está agora, talvez você esteja na sala, talvez você esteja na cozinha, talvez você esteja no seu quarto, onde quer que você esteja agora, leve seu pensamento ao Senhor, pense nele e vamos agora buscar direção. Pai amado, nesta manhã de domingo, nós mais uma vez vamos compartilhar a sua palavra. Nós vamos ouvi-la, nós queremos entendê-la, queremos receber ensinamento, direção, queremos receber virtude vinda do Senhor. Sua palavra, ela é viva e ela se renova cada manhã. E é isso que nós pedimos que o Senhor faça em nós, em nome de Jesus. Amém. Ainda no mesmo espírito, peço que você levante sua mão com ou sem oferta. Independente da maneira que você está dando a oferta para o Senhor, que ela seja de coração, que é isto que o Senhor ele espera de todos nós. Amém? Então levante sua mão, mesmo que você não tenha oferta, mesmo que você planeja fazer uma transferência talvez, tá bom? Pai amado, nesta manhã nós queremos também endereçar ao Senhor, te entregar as nossas ofertas. Queremos dedicá-la ao Senhor. Queremos que esse dinheiro seja muito bem usado, muito abençoado e que o que ficou conosco também. Mas nós damos porque nós queremos ajudar, nós queremos contribuir e nós sentimos até a necessidade de fazer isso. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe também a nossa igreja e todos os departamentos dela, Pai. Nós a Ti dedicamos esse dinheiro em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para mais uma aula. Creio que você notou uma mudança de cenário. Espero que as aulas fiquem com uma qualidade de vídeo um pouco melhor. Né? Não estava ruim, eu creio, mas eu creio que deu para melhorar um pouquinho. E a gente sempre tenta fazer algo um pouco melhor. Né? Pelo menos eu tento fazer isso. E isso é um exercício constante. E nesse frio, né, pelo menos agora quando eu estou gravando, está um tanto quanto frio. Não é? Domingo geralmente a gente espera que faça um calor, mas independente de como esteja a temperatura, que o seu coração possa ser aquecido pela palavra do Senhor. Então eu peço que você abra a sua Bíblia agora, no livro de João, capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 8 e depois o versículo de número 16. E disse assim Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E agora, o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Bem, irmãos, vamos começar então esta aula. Espero que seja de proveito para todos, inclusive para mim. É muito interessante que a Bíblia ela cita muito a uva. Né? O Novo Testamento cita em várias passagens. Né? Jesus multiplicou o vinho, foi o primeiro milagre que ele fez. Em outras passagens, Jesus também fala a respeito da uva,
A ceia do Senhor também é utilizada o fruto da uva. Então vamos aqui tratar só um pouco a respeito de algumas curiosidades, mas que nos ajudam a entender o texto. Esta é a nossa intenção, não somente de trazer informação interessante, mas que não seja apenas informação interessante, mas que nos ajude a compreender por que Jesus usava essas analogias, essas parábolas, essas histórias, e por que ele usava da maneira que ele usava. Vamos falar um pouquinho da uva, né? Hoje a produção mundial, no ano da uva, para se fazer principalmente vinho, é de mais de 78 milhões de toneladas. É interessante que o plantio da uva ela tem alguns aspectos muito peculiares e faz-nos entender um pouco por que Jesus falava a respeito dessa fruta tão especial, tão importante. Durante o plantio da uva, existe um processo chamado condução da videira. O que é essa condução da videira? O que acontece é o seguinte, a videira é também chamada de parreira, né? Creio que a maioria sabe, ela cresce em paredes, ela é uma árvore, é uma planta, né? Não é uma árvore, é uma planta rasteira. Então, aonde você vai colocando ali telas, enfim, criando toda uma estrutura, ela vai seguindo aquilo. Então, existe esse processo de condução da videira, na qual o agricultor ele estipula um caminho, um lugar aonde a videira vai crescer. E a videira ela não foge. A videira ela segue naturalmente. Não é feito nenhum esforço. A videira não precisa aprender a seguir a condução do seu agricultor. Ela segue porque ela é videira. Ela segue porque ela está conectada à parte anterior dela. Ela está conectada na parte anterior que está conectada na raiz. Então nós vemos que conosco é a mesma coisa. Não é necessário um esforço além do que é natural para nós crescermos na direção que Deus quer. Para sermos conduzidos pelo agricultor, que é o Senhor. E se nós conseguirmos, tão somente seguirmos essa natureza, a natureza natural, né? Se assim posso falar, da nossa natureza divina, porque nós mesmos não temos uma natureza divina. Nós recebemos essa natureza de Cristo. Então nós temos inclinações para a carne, inclinações para o espírito. Toda a questão da carnalidade, de que a carne é ruim, tudo isso vem dos filósofos gregos. Se você for pegar os judeus, eles pensam de uma maneira diferente. Não que a Bíblia está errada, nunca que ela está errada. Porque a Bíblia fala que a carne é fraca. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que a carne é ruim. A carne é necessária. Deus criou-nos com instintos, com desejos, e eles têm que ser direcionados. Eles têm que seguir a ordem do agricultor. Nós devemos sempre olhar e sempre permitir-nos ser dirigidos pelo agricultor. Um outro aspecto muito interessante que eu não sabia é o processo chamado choro da videira. Nestes versículos que nós lemos, Jesus fala que o agricultor ele limpa a videira para que ela dê mais fruto, não é? E a que não dá fruto ele corta. Existe um processo então chamado choro da videira. Em uma determinada época do ano, uma determinada temperatura, quando a videira está a uma certa distância do solo, é algo bem detalhado, não é feito em qualquer momento. Você não pode fazer esse processo depois e nem antes, porque senão a videira ela vai morrer se você fizer isso antes, e se fizer depois o processo não surtirá o efeito desejado. E qual é esse processo? É o processo de poda. Por que é chamado choro da videira? Porque a videira ela é cortada e escorre, você pode ver nessa figura, ela escorre a seiva dela. Não é? Então é como se ela estivesse chorando. Isto é muito, mas muito importante. Porque se isso não acontecer, todas as vitaminas não chegarão onde elas têm que chegar. A videira não crescerá da maneira que ela deveria e poderia crescer. E trazendo para nossas vidas,
É difícil isso. É difícil a gente até compreender qual é o momento que estamos vivendo. E isto é devido à falta de oração. Quando nós temos uma vida de oração regular, uma vida de oração regular, nós conseguimos entender o momento da nossa vida que nós estamos com Deus. E o agricultor, que é o Senhor, ele sabe o momento certo de nos podar. Ele sabe o momento certo de ver, ó, tá voando muito. Ou então, quando ainda estamos muito tenros, não é o momento, ele fala. Deixa crescer um pouquinho mais, deixa ela ficar preparada, deixa ele estar no tamanho certo, na hora certa, eu vou podá-lo para o bem. Não é castigo. A poda do Senhor para nossas vidas não é castigo. Nós pensamos muitas vezes que, por que eu estou passando por isso? Por que estou vivendo isso? O que eu fiz de errado? Muitas vezes agimos errado e colhemos o fruto do nosso erro. Isso é o que mais acontece, infelizmente. Porém, há muitas circunstâncias que Deus ele quer nos podar. Para quê? Para que sejamos melhores. E nós vemos as pessoas fazendo as coisas e dá tudo certo. Quando a gente às vezes faz, não dá, não dá. E a gente fala, por que não deu certo, Senhor? Será que eu fiz errado? Será que eu fiz no momento errado? Às vezes não, irmão. Às vezes somente é o Senhor cortando um pouquinho as arestas, aparando e fazendo-nos ter o choro da videira. E isto é muito doído. Mas como é bom quando nós entendemos que é o Senhor trabalhando conosco. E se eu posso te recomendar algo, de tudo, é isso que eu vou falar agora. Parece que não tem a ver com o conteúdo da aula, mas tem muito a ver. Uma vida de oração constante. Uma vida regular de oração. Quando a gente fala oração constante, a gente tem a ideia de que a gente tem que ser aquele versículo que fala orar sem cessar. E esse versículo, ele é verdadeiro. Mas como que é orar sem cessar? É orar o dia inteiro? É você... Isto é impossível, eu não vejo uma saída natural para isso. Mas talvez um dos sentidos de orar sem cessar seja orar sempre. Orar com regularidade, orar com consistência. Desta maneira, você vamos entender o momento que estamos vivendo com Deus. Por quê? Simples, meu irmão. Porque quando você começa a andar muito com uma pessoa, você começa a entender os propósitos dela. Você passa a entender como ela pensa. Você passa a entender os gostos dessa pessoa. Quando você passa tempo com ela. Às vezes você vai viajar e nessa viagem existe alguém, já aconteceu comigo, que você não conhece. Você passa alguns dias com a família e algum membro da família você não tem tanta intimidade, mas você vai percebendo como aquela pessoa age. Você vai entendendo, você vai vendo o que agrada, o que a desagrada. Você vai vendo o que ela gosta, o que ela não gosta. Ela gosta de comer aquilo, não gosta de comer aquilo. Ela gosta de dormir cedo, não, ela gosta de dormir tarde. Enfim, com Deus não é diferente. Se nós orarmos com consistência, esta talvez seja uma palavra muito adequada, com consistência, orarmos sempre, não deixar nossa vida de oração ser quebrada por conta de falta de disciplina. Porque o que nos falta muito é isso, nos falta disciplina. Então eu te recomendo, porque se você não tiver uma vida de oração consistente, dificilmente você conseguirá entender o que você está vivendo. Você vai ficar se questionando, você não vai entender, você vai ficar questionando a Deus, e nós podemos até nos rebelar contra Ele e achar que não adianta, que nada disso faz sentido, enfim. Esta é a parte da poda, o choro da videira. Eu gostaria agora de voltar um pouco mais ao texto e alguns tópicos aqui que eu enumerei para a gente conversar. E é interessante notar que o propósito da nossa escolha, não é? Isto é, Deus não nos escolheu por nossas qualidades pessoais. Às vezes a gente pensa assim, né? A gente olha para uma pessoa e fala, poxa vida, essa pessoa, se ela se convertesse, ela seria uma bênção porque ela tem essa qualidade. Isso não deixa de ser verdade, realmente. Porém, Deus não a escolheu, muitas vezes por causa daquela qualidade, para usá-la, talvez. Deus escolheu-nos com um propósito, e somente este propósito é o dele. O resto são divagações nossas. Podemos errar, podemos acertar. Deus nos escolheu para sermos produtivos, para produzirmos algo. É interessante notar que Gênesis mesmo, a Bíblia começa com Deus dando coisa para a gente fazer.
A Bíblia começa com Deus dando o jardim do Éden para Adão cuidar, para que ele produzisse ali, para que ele tratasse, cuidasse. E Deus ele nunca desfez essa ordem. Então, meus irmãos, talvez você possa pensar assim, poxa, mas eu não sei fazer nada. Eu não sou especializado em nada. Eu não falo bem, eu não me expresso bem, eu não tenho nenhuma qualidade, nenhum atrativo. Ou talvez você pense, eu falo bem, eu me expresso bem. E não é nem porque você ou eu somos assim ou não somos que Deus nos escolheu. Ele nos escolheu por motivos muito diferentes daquilo que a gente pensa. E o propósito, na verdade, é o propósito. Temos que olhar para quê e não por quê. Para que Deus nos escolheu? Ele não escolheu por quê, ele escolheu para quê? Para que fizéssemos a vontade dele. E a vontade dele é que nós demos fruto e que o nosso fruto permaneça. E o que vem a ser esse fruto? Devemos produzir o quê? Devemos produzir riqueza? Devemos produzir arte, cultura? Devemos nos reproduzir? Que isso foi outra ordem que Deus deu, em outra parte, que não é isso que nós estamos falando agora. Não. Nós podemos considerar algumas coisas como sendo que Deus colocou-nos para produzir. Primeiro, nós precisamos nos reproduzir. Deus ele quer que nós façamos discípulos. Ele fala, sempre, ele falou que o tempo todo o foco de Jesus foi nos discípulos. E depois ele mandou que esses discípulos fizessem outros discípulos. E isto incomoda, porque muitas vezes a gente se sente infrutífero. Nos sentimos infrutíferos. E eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu vou primeiro falar a ruim. Realmente, quando nós não ganhamos almas, nós estamos sendo infrutíferos. Quando nós não conseguimos ver uma pessoa indo na igreja, porque nós, talvez, falamos de Jesus, isto nos evidencia a nossa, como o pastor disse no culto, infertilidade. Nossa esterilidade, foi essa palavra que ele usou. Bem, eu disse que eu ia dar duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim foi aquela, se não estamos vendo o resultado, provavelmente estamos sendo estéreis, mas a notícia boa é que talvez você não esteja sendo estéril, talvez você não esteja vendo o fruto do seu trabalho. Já aconteceu comigo de eu conversar com alguém e passar um bom tempo e depois aquela pessoa vir falar comigo e falar, olha, depois daquela nossa conversa, eu me reconciliei com Jesus. Depois daquele papo, daquele bate-papo, eu voltei para a igreja, eu me reconciliei com o meu marido, minha esposa, com meu filho. Tudo isso, irmãos, são frutos. Tudo isso Deus está pesando. Tudo isso. A Bíblia fala que aquele que... Tudo isso são frutos, irmãos. Tudo isso são frutos. Desta maneira nós estamos agradando ao Senhor. Desta maneira nós estamos produzindo. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser produtivos na obra dele. É interessante que Deus ele coloca em nós um desejo. Aliás, alguns desejos, não exatamente um, mas uma inclinação. Eu sempre penso nisso, sempre falo nisso. Quem é do mundo se inclina para as coisas da carne. Quem é da carne, para a carne. Quem é do espírito, para o espírito. Nós ainda vivemos aqui com essa nossa natureza tão dura, tão difícil, que nos é essa natureza humana. Principalmente nós que somos homens. O Brasil ainda é um país muito machista, ainda é um país onde nós homens não somos bem vistos quando voltamos atrás em algumas decisões. Temos que manter até o fim, mesmo que estejamos errados. Tem gente que é assim. E tem gente que foi criado assim. Talvez você foi criado assim, e talvez eu também tenha sido em alguns aspectos, e isto não agrada ao Senhor. Em nada isto agrada ao Senhor. A Bíblia diz, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Precisamos nos arrepender, porque se não tivermos esse fruto, que é o arrependimento, fruto do Espírito, nós não conseguiremos dar fruto para o Senhor, para o Rei da Glória. No versículo 7,
Jesus diz que se nós permanecermos nele e as palavras dele em nós, tudo o que nós pedirmos será feito. Existem outros textos que falam coisas bem parecidas e eles são tão mal interpretados, dá a impressão de que a gente pode pedir qualquer coisa para Deus, não é? E aquilo será feito. Só que existem duas condições. Primeiro, permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós. Na verdade, não é um mecanismo de chaves, não é? Ligado uma chave, eu estou em Cristo. Outra chave, a palavra dele está em mim. A terceira é consequência. Consequência é eu peço e acontece. Não. Na verdade, o que acontece é um fenômeno de aproximação, convivência. Quando estamos em Cristo e quando as palavras dele estão em nós, as nossas vontades se conectam. As nossas vontades, elas se ligam, de modo que a nossa oração passa a ser diferente. A nossa oração passa a não ser mais pedindo coisas para nós. Muitas vezes sequer para as pessoas que nós amamos, que estão ao nosso redor. Porque nós entendemos a vontade de Deus naquela oração, naquele momento. Então, estar em Cristo e a palavra dele estar em nós é algo muito profundo. É algo como um casamento. Como eu disse no início, né? Às vezes a gente não conhece as pessoas, mas quando a gente passa a andar com elas, nós vamos entendendo não somente o que está aparente, mas nós vamos entendendo o que está oculto. Nós vamos entendendo aquilo que a pessoa está passando. Muitas vezes você sabe, aconteceu uma situação e você fala assim, nossa, minha mulher vai ficar doida. Ou então, o contrário, acontece algo e você fala, nossa, a minha esposa ela vai adorar quando eu contar isso para ela, ela vai ficar muito contente. Com Deus, irmãos, é muito parecido. Quando estamos nele, nossas vontades, nós entendemos a vontade de Deus e não tem como a gente chegar e orar pedindo algo que a gente sabe que ele não está afim de fazer, digamos assim. É complicado você orar e saber que a sua oração não vai ser atendida porque você está pedindo algo que não é do interesse de Deus. Ou não é do interesse dele naquele momento. Porque, na verdade, Deus tem muitos interesses, Deus tem muitas vontades. Ele quer que cresçamos de várias maneiras. Porém, qual é a vontade dele para agora? O que ele está querendo fazer agora? Porque geralmente, eu acabo dividindo a oração até de maneira inconsciente. O que é para agora, o que é para daqui a pouco, depois e o que é a longo prazo. Teve orações, coisas que eu pedi para Deus que eu sabia que eu ia demorar para receber, que eu sabia que não era fácil. Digamos assim, muitas coisas deveriam acontecer para aquilo acontecer. Então, com paciência, eu orei por um bom tempo. E é incrível como que realmente isso funciona. Como aconteceu exatamente da maneira como eu estava pedindo. Por quê? Porque não era a minha vontade. Não era eu exatamente que estava pedindo. Eu sabia que era a vontade de Deus. Eu sabia, eu tinha plena convicção de que ele queria aquilo. Então eu pedi aquilo, não porque eu sabia que Deus queria, mas porque a minha vontade também era aquela. É isso que acontece quando a palavra dele está em nós e nós estamos nele. Nós passamos a ter algumas vontades muito próximas, muito parecidas. E isto faz toda a diferença. E encerrando já, no versículo 16, não fostes vós que escolhestes a mim. É interessante como a gente pensa que a gente aceitou Jesus, né? A gente ouviu a palavra e a gente tomou uma decisão. Essa decisão, ela partiu antes de Deus. Claro que tomamos ela, é óbvio, mas ela partiu de Deus. Então, irmão, você é um privilegiado. Você é uma pessoa extremamente feliz e agraciada. Nós somos. Porque Deus, por algum motivo que eu não consigo entender, Ele me escolheu você. E Ele escolheu para um propósito. Não é por quê. Por que Ele te escolheu? Não pense em por quê. Pense em para quê. Para que Deus me escolheu?
Ele me escolheu para algum motivo. Ele me escolheu para fazer algo. Ele tem uma missão para mim. Ele tem algumas coisas que ele quer colocar nas minhas mãos. Jesus falou da parábola dos talentos. Enfim, falou tanta coisa a respeito disso. Ele falou uma vez, meu pai sempre trabalhou e eu trabalho também. Jesus, ele é o retrato do Pai, é o retrato de Deus. E Deus nos escolheu para fazermos algo, para realizarmos, para conquistarmos. E quando a gente ouve essa palavra, Deus nos chamou para conquistarmos, a gente já pensa em dinheiro, já pensa em grana. Tudo isso é muito bom, é muito importante. Mas sinto muito lhe dizer que Jesus e Deus não te chamou para conquistar nada físico, nada terra. Porque Jesus, ele na verdade, todo o tempo ele falou para nós largarmos essas coisas. E que teríamos aquilo que nos fosse necessário. E se tivéssemos um teto sobre a nossa cabeça e comida e roupa, deveríamos estar gratos. E nós dificilmente estamos gratos somente com isso. Mas Deus nos chamou, Deus te chamou, Deus me chamou. Deus nos chamou para conquistarmos o reino dele, para vivermos o reino dele aqui na terra, para conquistarmos almas, para impactarmos pessoas, para mudarmos as situações ao nosso redor, mudarmos principalmente o futuro das pessoas, para ligar as pessoas à videira, à mesma videira verdadeira que nós estamos ligados. Então, nesse momento, eu quero pedir que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Pai agora. Senhor Deus, o Senhor nos chamou, o Senhor um dia atraiu a nossa atenção para o Senhor, de alguma maneira. Nós estávamos pensando de uma maneira, vivendo de uma maneira, e de repente tudo mudou. De repente tudo passou a ter um outro sentido. Nossa vida anterior, o que fazíamos, passou a não fazer mais sentido. E tudo aquilo que nós ouvimos, seja do pastor, seja de alguém, passou a queimar nosso coração. Nós passamos a crer que o Senhor realmente estava falando conosco, que o Senhor estava. E Pai amado, peço que o Senhor, a cada dia, nos revele a cada um daqueles que está ouvindo essa aula, assistindo essa aula, revele a sua vontade, o que o Senhor quer que nós façamos. Estamos aqui para lhe obedecer, estamos aqui para isso. Nós muitas vezes nos esquecemos disso, pensamos na nossa vida e tocar ela como da maneira melhor. Como o mundo faz, é tão fácil viver assim, tão mais fácil. Porém, o Senhor nos chama para viver uma vida sobrenatural, para viver uma vida diferente das pessoas do mundo, e nós queremos isso. Nós, na verdade, precisamos muito disso, porque quando não conseguimos, ficamos incomodados, ficamos tristes, e que essa tristeza nos aproxime mais do Senhor. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, abra nossos olhos para nós entendermos o seu propósito para nós. Amém. Eu espero que você tenha sido edificado, espero que você tenha aprendido e assimilado e ser principalmente o que eu disse, edificado. Com essas palavras tão breves e tão simples que eu compartilhei com vocês nesta manhã, tá ok? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E agora, como eu não poderia deixar faltar, ficar aqui uma breve lição de casa, uma tarefa para fazermos juntos no horário da escola dominical, depois, durante a semana, mas eu particularmente estou gostando muito dos nossos bate-papos, logo em seguida que vocês assistem o vídeo. Eu não acompanho muito os grupos, eu prefiro dar atenção nesse dia, porque senão a gente vai começar a trocar mensagens que talvez não sejam foco. Então esse é um dos motivos que um deles, né? Que você não me vê muito ativo no grupo, porque esse grupo foi criado basicamente para a escola dominical. Mas enfim, quero deixar aqui uma atividade que você tenta se lembrar e tente aplicar isso. Tentar não, vamos dar fruto esta semana. Eu sei que muita gente está em quarentena, a maioria de nós, mas eu peço que você, de alguma maneira, você manda uma mensagem, de preferência por áudio. Por áudio é mais legal, ou até por vídeo, se você quiser, para edificar alguém, para falar de Jesus para alguém, para tentar plantar uma semente na vida de alguém. Combinado? São duas coisas, para que vamos compartilhar aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, essa é uma,
E a segunda é praticar isso nessa semana. Praticar a semeadura. Tá ok? Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Muitas saudades. Até mais.